Assopra. Faz isso de novo, é pela fé. Vai lá, olha. Agora feche suas mãos assim como eu. Coloca a mão no coração. Todos os lugares que eu tenho entrado, alguns dizem que é pó de ouro, eu digo que é a glória de Deus. Isso é que acontece. As mãos das pessoas têm brilhado. Isso tem acontecido na nossa igreja, em todos os lugares onde eu tenho ministrado, somente para que o Senhor Jesus seja glorificado, para que você entenda que Ele está no nosso meio. Agora abra sua mão e olha. Verifica se nas pontas dos dedos já não estão brilhando. Os meus já estão cheio de brilhos na ponta do meu dedo. Vai olhando na palma da mão. Tem alguém que já viu algum brilho? Ergue a mão assim, faz assim. Amém? Pode erguer, não fica tímido não. Isto, alimenta a fé do seu irmão. Amém? Glória a Deus. Amém? Isto é a glória de Deus, irmãos. Não viu ainda? Assopra de novo. Vai lá, ó. Fecha as mãos. Abre agora e olha de novo. Começa a olhar para as pontas dos dedos. Olha bem no centro. Tem mais coisa acontecendo. Algumas mãos vão começar a brotar óleo. Isso tem acontecido também. A essência de Deus. Amém? Tá vendo? Isso não é suor não. Você está duvidando? Seca a tua mão e olha de novo. Você vai ver que não é suor. E não é a tua maquiagem também não, minha irmã. Nós estávamos com uma célula de adolescentes em casa. E então os nossos adolescentes começaram a ser ministrados. E a mão deles começou a brilhar. E eles foram ficando encantados. Então uma menina disse: olha, pastor, olha aqui, minha mão está brilhando aqui. Aí quando ela ergueu a mão assim, a outra menina disse assim: mas na parte de trás também está. E nós olhávamos assim, de repente a roupa dela começou a brilhar. E o rosto dela ficou todo cheio de brilho. Ficou toda brilhando. Então um menino da igreja, um dos nossos adolescentes, olhou para mim e falou: pastor, isso tudo está nela, mas eu quero também. E eu soprei na mão dele. E ele viu a mão dele brilhando. Ele pegou e foi tão tomado por Deus. Ele entrou debaixo do meu braço, me grudou, eu fiquei com ele de assim. E ele me apertava e chorava compulsivamente por causa da presença de Deus. É chegado o tempo profético, querido. É chegado o tempo onde nós começamos a entender um pouco do que é a noiva, um pouco da ideia da Sulamita com relação ao noivo, ao amado Salomão. É hora de nós entendermos que há um convite para nós desta forma: vem meu noivo, vem amado meu. Levantemos-nos cedo, logo de manhã, e vamos ver as vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor. Não é simplesmente o toque romântico, mas ela diz assim: olha, é hora de nós olharmos se também já brotam as romeiras. Sabe por quê? Porque ali dar-te-ei o meu amor. Ela queria dizer o seguinte: assim como a primavera chegava, brotava o amor no seu coração, assim tem que ser a noiva. É chegado o tempo profético, onde nós começamos. Não escondemos mais palavras. Fala: Senhor, como eu te amo. O Senhor é cheiroso. O Senhor é perfumado. Assim como eu contemplo as vides, a vinha. Eu quero mais do que isso. Eu quero que o tempo milenar na minha vida venha se completar agora. É tempo de nós absorvermos aquilo que acontecerá quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja. E o que é que nós temos que entender? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa show. E o que pisa as uvas ao que lança a semente. Eita Deus! E os montes se destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão, porque assim será a bonança, a fartura. Jorra vinho no seu coração, meu irmão. Vem, minha noiva, vem me adorar. É tempo profético. Intimidade. Intimidade faz com que nós continuemos o culto em casa. Nós terminamos o seminário Louvor de Inverno e fomos para casa. E lá em casa nós estamos assistindo o DVD da Ludmilla, este último novo dela, Pérolas. E ali na ministração nós estávamos conversando, irmãos, pastores. E a minha filhinha de 7 anos, Ana Rebeca, estava ali também, olhando, contemplando. E ela começou lá, olhar. Daqui a pouco você olhava para ela, já estava xaracanta, xaracanta.
Mas é um tempo profético, meu querido, aonde as crianças vão começar a profetizar sobre os anciãos. Os anciãos vão começar a receber uma palavra de mistério e vai fazer a diferença. E o mais interessante é que o ancião vai se tornar como criança e vai profetizar para a criança como se fosse para um adulto. É tempo profético. Veja só o que aconteceu. Quando nós menos percebemos, ela já estava com as lágrimas correndo no rosto, e adorando, e adorando, e adorando. Ela foi para o tapete da sala, ajoelhou, e nós ficamos um pouco atentos àquilo. Continuamos conversando, adorando, contemplando, dizendo a respeito daquilo tudo que estava acontecendo através da adoração. E ela começou a chorar. E ela disse: pai, ô pai, Jesus está aqui na frente, pai. E ela começou a passar a mão no olhinho dela, e a mão dela ficou molhada de lágrimas. Ela disse: e eu vou lavar os pés dele com as minhas lágrimas. E ela começou a lavar os pés de Jesus. Ela disse: pai, vem aqui, pai, me ajudar a lavar. E aí nós nos ajoelhamos. Os irmãos foram sendo tomados pela unção de Deus, e nós começamos a lavar os pés de Jesus. E ela foi trazendo um, outro, e todo mundo lavando os pés de Jesus. Ela saiu dali, foi lá no fundo pegar uma vasilha que eu tinha utilizado no culto da noite como uma ilustração. Colocou água, colocou óleo na vasilha. E veio lá, colocou e falou: agora vamos lavar mesmo. Colocou a cadeira, convidou Jesus para sentar na cadeira. Ninguém pediu nada. É tempo profético, é tempo de intimidade, é tempo de entendermos o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Ah, meu irmão, ela entrou nas loucuras espirituais. Ela começou a jogar água com óleo em todos nós, e fez aquela molhaceira na sala, aquela molhadeira toda, aquele aguaceiro todo na sala, molhando os irmãos. E eu me lembro de um dos irmãos, o Atos, ele ria demais, ele ria o tempo inteiro, e ele ria. Tamanha edificação, porque é tempo profético. Cutuca seu irmão, diz assim: você é um profeta, meu irmão. Shema namanamanassê. Você é um profeta, minha irmã. Fala isso, você é uma profetisa. Shema namanamassô. E Deus tem trazido algumas experiências assim, porque é chegado o dia da intimidade. E eu quero compartilhar com você. Você não precisa nem abrir, porque eu quero continuar nessa mesma direção. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15 até o 18. João capítulo 20, versículo 15 até o 18, que nos diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Uma única palavra, eu quero me ater a ela, falando de intimidade. A palavra é Rabone. Repete comigo: Rabone. Rabone. Quantas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas, queridos? Quantas vezes a presença de Deus é tão forte do nosso lado e nós não entendemos o que é essa presença forte. Essa noite eu não conseguia dormir, fiquei incomodado por várias situações, e Deus me levou um pouco mais cedo para a sala de oração, e ali eu conversava com Deus, e Deus foi me lembrando de algumas coisas, e eu comecei a falar para Deus a respeito desses 18 anos de jornada cristã evangélica. E Deus foi me mostrando algumas coisas, e Ele tem feito isso comigo esses últimos dias para me alimentar.